Olá, pessoas! Tudo bom com vocês? Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast Bate-Papo com a Edi, porque aqui a sintonia é feminina. E para variar, jamais eu vou cansar de agradecer a oportunidade que você me dá de estarmos compartilhando esse momento juntos e juntas, viu? Gratidão eterna. Então, hoje eu trouxe um convidado aqui que, a princípio, ele já quebra muitos paradigmas. Porque durante muito tempo e até atualmente, fala muito de atletas de alta performance, musculação e tudo mais, sempre ligados ao consumo de origem animal. E essa pessoa que está aqui comigo vai provar que é tudo diferente disso. Ai, prazer, Gui, de você estar aqui. Obrigado Seja pelo bem-vindo, as mãozinhas! Obrigado pelas palavras. Você? Se apresenta para a nossa audiência. Quem é você? Edi, eu sou Guilherme Abomai. Eu sou um cara de 36 anos, moro lá em Santo André. Sou atleta profissional de fisiculturismo e nutricionista também. Olha só que legal. E você é? Vegano. Aí, gente! Minha principal bandeira. Olha só. Quando eu virei vegano, eu não sabia que ia dar tanto problema, viu? É mesmo? Com certeza. Vamos falar sobre isso, que eu tô curiosa para saber quais são esses problemas. Gente, para você que está aqui acompanhando o nosso canal, nós gravamos um episódio há pouco tempo atrás, que nós podemos até deixar um link aqui, onde nós falamos com a Ana Flávia e com o Dr. Ricardo, que são profissionais da área de nutrição esportiva vegana. E repercutiu muito e sempre vem a questão de várias questões, de dúvidas ou de comentários maldosos. Ele até comentou agora que não sabia que ia dar tanto trabalho. E aí, eu mais uma vez quero agradecer muito de você estar aqui com a gente, porque, cara, ele é vegano, gente. Olha o tamanho dessa criança. Olha o tamanho do menino. E ele é vegano. Tem gente que não acredita, tem gente que fala que vai lá em casa abrir minha geladeira, ver meu armário. É mesmo? As pessoas questionam isso com você? Sério. Escuto diariamente isso aí, viu, Edi? Meu Deus, gente, vocês estão vendo? Olha, contra fatos não há argumentos. É só vocês olharem aqui na minha frente. Tá aí na telinha de vocês a pessoa. Mas eu falo assim que ser vegano dá muito trabalho, mas esse trabalho aí é relacionado às nossas relações sociais, né? Sim. Porque parece que toda vez que a gente se põe como vegano, a gente tem esse rótulo, as pessoas, cada um tem uma interpretação relacionada a isso, e na maioria das vezes não é positivo, não entendo por quê. Mas a gente sofre bastante ataque. Mas isso aí a gente dá uma volta por cima, porque a gente sabe porque a gente é vegano, porque a gente levanta essa bandeira. Então, apesar dos problemas, seguimos firmes e fortes, né? E unidos. Então é um prazerzaço estar aqui. Ai, gente, eu tô tão feliz desse homem estar aqui que vocês não estão acreditando. Gui, fala pra nós. Em que momento da sua vida que você decidiu seguir o veganismo? E como isso se conectou com o fisiculturismo? Toda vez, gente, eu vou me enrolar pra falar essa palavra, vocês não liguem, porque toda vez eu me atrapalho. A sua vida é tipo meio trava-língua pra mim. Oi, Edi, acho que é legal a gente entender o contexto do que é o fisiculturismo pra mim. Tá. Eu descobri o esporte, o fisiculturismo, quando eu tinha 17 anos. 17. Então você tem que pensar que daqui a pouco vai completar 20 anos que eu tô nessa caminhada aí. Uhum. E quando eu comecei lá atrás, não era o que é o fisiculturismo é hoje, né? Hoje mudou demais, assim. Antes era uma coisa marginalizada. Era uma coisa assim que você andava... Sabia. Porque hoje em dia a gente vê matéria na TV falando de fisiculturismo, todo mundo conhece os maiores nomes do Brasil, o Ramon, o Sebum, que é um campeão mundial. A gente vê muitos jovens buscando essa carreira, o crescimento está estrondoso das pessoas ligadas ao fitness, todo mundo ali no celular, postando seu treino no Instagram. Isso não existia quando eu comecei. Era uma coisa assim, coisa de porão mesmo. Era coisa de... O engraçado era o legal era a gente treinar no lugar sujo, pegando ferrugem, fazendo força. Sério? E assim, a gente via pouquíssimas pessoas fortes na rua.
assim. Não era tão comum como se é hoje, por causa da informação. E essas pessoas, elas viviam num grupo isolado, a gente não divulgava o que a gente fazia. Então, até mesmo a informação era muito, muito fechada. E eu me apaixonei por esse estilo de vida. Eu sempre fui um adolescente, assim... Antes de entrar na academia, eu tocava em banda, eu era um cara cabeludo, assim, aquele cara que só andava de preto, não que eu tenha mudado muito, né? Mas eu sempre fui esse cara, assim, sabe, do rock and roll, uma coisa mais subversiva. Tá. E eu me descobri na academia, me apaixonei por essa questão da prática do esporte. E tudo isso tem se transformado muito e se transformou pro que é hoje, que é uma coisa com uma popularização gigantesca, né? Eu tenho sobrinhos ali que tem uns amiguinhos deles, eles chegam, o Gui Abomay, o fisiculturista, você é maior que o Ramon? Mas o Ramon é categoria. Mas você tem o braço maior que o Ramon? As crianças tendo esse papo, né? Assim. Com esse papo. E pra você ter ideia, nessa época que comecei, não tinha essas informações. A gente fazia muito do que os colegas faziam, né? Então era uma coisa muito empírica. Então você tem que entender que naquela época ali, quando eu aprendi o que era o fisiculturismo, que eu me apaixonei pela musculação, eu repetia o que a galera fazia. E o que era que a galera fazia? Era treinar, comer arroz, frango e ovo. E eu passei anos da minha vida nessa questão, só comendo essa alimentação. E isso aí acabou degradando muito minha saúde, né? O que aconteceu? Eu acabei desenvolvendo uma desbiose intestinal. O que é desbiose, para quem tá lá em casa e de repente não sabe? Tá, a gente tem bactérias dentro do nosso intestino e um desbalanço dessas bactérias, elas criam um certo tipo de bactérias que acabam não digerindo bem a comida. Então, a minha digestão era uma digestão bem lenta, e tudo me inflamava. Então um atleta que come em excesso, ele sempre muito inchado, sempre a barriga com um aspecto alto, estômago alto, ia no banheiro várias vezes por dia, sempre com esse aspecto de fezes com diarreia, mostrando que eu não estava absorvendo o que eu deveria. Não tinha má absorção de nutrientes. Eu né? tava péssimo assim, e nenhum médico conseguia resolver esse meu problema. E nessa época eu até pensei em desistir do esporte. Pensou? Quantos anos você tinha essa época, mais ou menos? Essa época aí já tava com uns 29, 30. Já tinha um bom tempo lá, né? Já tinha competido, já tinha conseguido boas qualificações nos campeonatos já. E eu já... E assim, aí eu fui testando, né? Fui testando e comecei a entender que o problema de tudo aquilo estava nos produtos de origem animal, que era o excesso de frango que eu comia, que era o excesso de ovos que eu comia, a própria proteína do leite, o whey, e eu fui retirando todos esses alimentos, e toda essa retirada me fez muito bem. Você foi desinflamando. Eu fui sentindo que minha digestão foi retomando, minha disposição. Era um cara muito letárgico, era um cara que fazia uma refeição e assim, eu faço 6 refeições no dia. 6? 6. Então eu fazia uma refeição, já dava aquela sonolência, todos sinais ruins, assim. Isso estava me prejudicando em várias fases, assim, vários aspectos da minha vida, né? E no momento ali que eu tirei, eu consegui retomar essa minha saúde. Aí eu conheci a dieta vegetal, né? Toda essa dieta rica em antioxidante, com frutas, alimentos integrais, uma nutrição viva, né? Uma nutrição que conversa com o nosso corpo. E ela me trouxe toda essa vitalidade. E eu troquei aquele arroz com frango por uma série de outros alimentos. Por exemplo? Feijões, eu não sabia que existia tanto tipo de feijões, lentilhas, tipos de lentilha, não sabia, salada. Eu era um cara assim que pra mim salada era um alface no meu dia a dia. É meio que o básico da grande maioria, né? Então, com certeza, infelizmente, né? Infelizmente. Então eu troquei aquela dieta monótona por uma dieta riquíssima em alimentos diversificados, de várias cores. E aquilo me retomou minha saúde. Mas o veganismo não veio só de uma dieta, né? Eu comecei a me perguntar por que as pessoas se tornavam veganas naquele momento.
o interesse. Gerou interesse porque eu fiquei fascinado. Porque eu sou nutricionista, nessa época eu também estava me formando em nutrição e eu fiquei me perguntando, tipo, cara, passei minha vida inteira fazendo uma alimentação que eu considerava ser saudável. E então por que eu tô ruim? Por que eu tô doente? E agora que eu tô comendo dessa maneira, eu tô me sentindo tão bem? E por que as pessoas não falam dessa alimentação mais voltada pro vegetal? Aí você começa a fazer uma pergunta atrás da outra, né? Você começa a se questionar. Daí foi esse caminho. E aí quando eu descobri a dieta vegetal, que passou pro veganismo, toda a causa animal, toda a questão ambiental, comecei a entender como funcionava toda essa indústria por trás ali dessa propaganda massiva que a gente vive, principalmente no meu esporte, que meu esporte, a base dele é a venda de whey, e a maioria das pessoas não entendem de onde vem esse whey, que é péssimo. E de onde ele vem? Vamos aproveitar. Deixa eu aproveitar esse ganchinho. O whey, ele é feito de soro de leite. Ele é um subproduto da indústria de queijo. Um subproduto. O que sobra da indústria de queijo, eles vendem ali para as empresas que transformam o whey o soro de leite em um whey. Colocam numa embalagem bonita ali para você e te vende. Aquilo lá tem uma alta concentração de proteína. É uma proteína que eles te vendem como rápida absorção, anabólica, que vai te trazer vários benefícios, inclusive cognitivos, de performance. Mas eu conheço uma infinidade de gente que toma whey e fica com a barriga estufada, fica com gases, entende? E isso é muito engraçado assim, porque pra você ter ideia como funciona essa propaganda, eles te colocam como se aquilo fosse primordial pro seu sucesso. Esse que tá o problema. Quando eu comprei meu primeiro pote de whey, eu fiquei tão fascinado que eu dormi com meu pote de whey. Pra você ter ideia, sério, porque imagina um adolescente assim que não tinha dinheiro pra nada. É caro, é um produto caro. É um produto caro. Eu comprei aquele produto. Eu lembro que eu trabalhava de estagiário. Na época eu fazia jornalismo. Eu trabalhava de estagiário e consegui meu primeiro salário. Metade do salário foi pro pote de proteína. Não, pior é que assim, você vê só, né? Os caras, eles vendem a embalagem bonita, né? Você tá pagando pela embalagem, na verdade, né? Pote ali, tem uns importados que custam 600, 700. Chega a esse preço? Nossa, muito fácil, muito fácil. Aí eu peguei, dormindo com aquele pote e assim, você não consegue... Eu e muitas outras pessoas não conseguem desvincular isso, né? Porque chegou num momento assim que eu já tava num nível competitivo, eu olhava pro whey e eu falava, cara, eu tomo esse whey me faz mal, mas quem será que eu sou sem esse whey, né? É que virou cultural que todo mundo fala que eu preciso tomar whey, como que eu não vou tomar whey, né? E agora que eu posso, eu não vou conseguir tomar whey? Olha só que coisa, né? Foi uma coisa assim bem reflexiva. E outra coisa foi quando eu descobri a causa animal também, eu peguei e falei, pô, e cadê os atletas veganos? Cadê os bodybuilders veganos que não tinha, né? A gente não tinha referência de outros atletas assim pesados no fisiculturismo. Tá. Trabalhando na alta performance. Aí eu falei, cara, agora com essa causa animal, que agora que eu aluguei esse triplex na minha cabeça. Não tem jeito, é um caminho sem volta, gente. É um caminho assim que você começa a olhar o mundo de outra ótica, né? Então você sente que desde que eu descobri, eu não voltei atrás. Não tinha como. Mas eu acho que é isso. Quando a pessoa... Nós já vimos falar de várias pessoas que se tornaram veganas, depois, né, voltaram atrás. Eu acho que quando vai dentro do que é... Quando cala dentro da gente mesmo, é um caminho sem volta, né? Porque... E tem um lance espiritual também. Foi desabrochando tanta coisa, tantas camadas assim na minha vida, que aí eu cheguei num ponto de interrogação ali, numa incógnita, que eu falei assim, pô, então ou eu me torno um bodybuilder vegano ou eu vou praticar outro esporte. Pra você ver como essa ética ainda estava acima do meu ver, assim, em relação ao esporte. Primeiro entrou o veganismo, depois entrou o bodybuilding. E eu tive que fazer testes, né? Eu fiz testes, experimentei muitas coisas, bati muita cabeça na parede, né? Por não ter outras referências a seguir. Mas no final das contas deu tudo certo, inclusive
melhorei muito o meu corpo e me consegui me tornar um atleta profissional, que sempre foi o sonho da minha vida. Olha só, gente, Pra você ter vocês estão ideia. vendo aí do outro lado? Isso não é teoria só. Isso é real e oficial aqui. Ele é um profissional da área da saúde, ele é nutricionista, então ele tem propriedade daquilo que ele fala, né? E, além do que, ele vivencia, experiencia e pratica tudo isso que ele fala, né? Não são apenas palavras. É um exemplo real de que sim, pode ser um atleta de alta performance sendo vegano. Ô, Edi, e eu recebo bastante críticas, né? Não duvido. Porque quando você se coloca como vegano, parece que você está colocando um alvo na sua cabeça, né? Aí eu recebo, e as maiores das críticas são relacionadas a duas coisas. Quais? A primeira é que, mas você já era forte antes, você já construiu o seu corpo. Isso, fala sobre isso. E assim, as pessoas precisam entender de toda a fisiologia que está por trás disso, né? Nossas células se renovam. A gente está sempre na prática, a gente está dentro da academia ali, sempre querendo construir músculos. E durante todo esse tempo que eu sou vegano, se a dieta vegana não funcionasse, eu não teria mantido minha massa muscular. Exatamente. E assim, além de ter mantido, eu melhorei essa massa muscular. Como eu falei, meu sonho sempre foi ser um bodybuilder profissional. E era o que eu perseguia ali enquanto eu comia carne, comia ovos, e eu só consegui atingir isso quando eu fui para dieta vegetal, inclusive por causa da saúde intestinal, que estava atrapalhando, né, minha performance. Pronto, tá vendo, gente? Olha isso, olha isso aqui que ele acabou de falar. Cara, sensacional. Exatamente, porque eu acho que nós estávamos falando em off também, que a proteína agora ganhou um status quo, né? É o boom da proteína agora, e as pessoas esquecem até também que existem outros complementos, outros fatores importantes para isso, né? Mas, gente, aqui tá, ó. A pessoa, ele não era, ele se tornou, ele manteve e melhorou. Melhorou. E outro ponto que me criticam muito também, que é bastante polêmico, é relacionado aos hormônios, né? Ai, menino, fala. É o uso dos hormônios. O pessoal fala, então o guia é a prova que até comendo mato e tomando as paradas, você consegue atingir o físico. Gente, é mesmo, tem esse detalhe, tem esse detalhe que as pessoas batem muito. Mas ele não é natural. É que as pessoas, como tá muito popular essa questão da musculação, as pessoas não entendem, não conseguem separar o que é um praticante de musculação recreativo ali, que tá atrás de estética, que tá atrás de bem-estar, de um atleta profissional. Que é o seu caso. Você não vai comparar um cara que tá correndo de kart com um cara que vai tá correndo de Fórmula 1. Exatamente. Não é mesmo? E também existe toda a fisiologia por trás do uso do hormônio, e a gente precisa do substrato, que é a comida. Então, de novo, se não existisse uma comida que fosse nutritiva, que entregasse o que eu preciso, nunca que eu estaria numa alta performance. Exatamente. Gente, você tocou num ponto que eu nem tinha pensado nisso. Exatamente. O pessoal bate muito nessa questão da questão dos hormônios, porque é um assunto delicado, né? A gente vê um uso indiscriminado das pessoas, assim, nas academias, muita gente nova chegando com esse assunto comigo no Instagram, assim, que eu falo, cara, você não deveria estar preocupado com isso, sabe? Essa parte de hormônio requer acompanhamento médico, tem riscos envolvidos. Claro, com certeza. Tudo isso é uma questão é um preço que eu tô pagando. Por quê? Porque é minha profissão. As pessoas precisam entender isso, que é o meu trabalho seguir esse caminho. E no meio competitivo é assim. Eu não tô jogando sujo com ninguém, por exemplo. Todos ali estão usando os mesmos recursos que eu. Isso, eu ia tocar exatamente nesse assunto. E como dentro dos campeonatos, enfim, por você ser vegano, das competições, como que é isso? Como que você sente que as pessoas te recebem, interagem com você? Você nota que até entre os atletas existe algum preconceito em relação a isso ou não? Como que é dentro desse ambiente? O fato de você ser vegano,
e tá ali competindo de igual para igual com eles. Como que é isso? Eu acho que vai muito da pessoa, Edi. Eu lembro quando eu me tornei vegano e eu cheguei na academia e contei para as pessoas. Eu acho que a única pessoa que me apoiou ali na hora, quando me tornei vegano, foi minha família, claro, minha esposa, e que não era esposa, a gente estava noivo, com data de casamento marcada. Olha e eu só. contei pra ela que eu tinha virado vegana, ela ficou E aí? maluca. Ficou doida. Ficou maluca em relação a isso. Mas em relação à academia, eu cheguei na academia, o único que me apoiou era meu parceiro de treino, que me conhecia, que me respeitava muito. E ele entendeu que se eu tomei aquela decisão, tinha um porquê maior. Claro. Então ele pegou e tentou entender, ele entendeu, né? Ele buscou entender tudo aquilo e ele passou a me defender, né? A gente chama essas pessoas de aliadas, né? Sim. As pessoas elas se tornam aliadas do veganismo. Por mais que ela não queira ou não consiga parar de comer carne, essas pessoas são importantes, porque todo mundo ali no meio começou a pegar e falar, tipo, o Gui vai se aposentar, meu. O Gui não vai mais pra frente, como assim ele vai parar de comer carne, vai parar de comer ovo, ele tá louco? Você acha que ele vai conseguir voltar a competir? Vai se aposentar. Então, o Yuri, ele foi esse cara que pegou e falou para as pessoas assim, tipo, ó, não, se ele fez, tem um porquê, vamos confiar nele, ele vai mostrar o caminho dele. E todo o decorrer da carreira, eu fui me deparando com vários tipos de pessoas que têm esse pensamento em relação ao veganismo. Uma que você não vai conquistar, outras levam para política, que é um assunto muito delicado. É mesmo? A pessoa acha que você já é um revolucionário, que você tem um certo partido. É mesmo? Ligam até essa questão? Pô, sim. Gente, meu Deus Nossa, do céu. você escuta cada coisa assim Que assombrosa. o diferente incomoda, né? Então, Quando você foge do padrão, né? E é uma coisa que eu quero passar para as pessoas, assim, como que uma pessoa que tem empatia por os animais e querem bem dos animais pode ser vista como uma pessoa má? Ou nem má, quero dizer, como que ela pode ser vista com maus olhos? Né? Sim. Como alguém vai criticar alguém que deixou de comer carne porque não quer prejudicar? Né? Aí vem a questão cultural, né? Vem todas aquelas lembranças, aquela afetividade pela comida. Isso, porque comer, então, né, também passa por isso. É né? muito fácil. A pessoa ela vem me criticar, a crítica dela diz muito sobre ela. Ah, total. Geralmente total. É um isso, né? espelho. Essa crítica é um espelho. Exatamente. Então do jeito que a pessoa vem, eu já consigo identificar ali onde que é até o mesmo ponto fraco, digamos assim, né? O ponto sensível da pessoa. Se a pessoa ela chega falando que eu sou de tal partido e que eu quero aplicar o comunismo no Brasil. Meu Deus, que loucura, meu Deus. Gente, aí eu falo, olha, pô, que ponto chegamos, então gente. o cara já pensa desse jeito. Tipo, cara, mas Ed, é um assunto bem delicado, assim, cada um entende de um jeito. Esse que é o problema, né? É a falta de informação. E o que acontece? Quando você abre as redes sociais, eu tô meio ativo nas redes sociais, você vê muita gente caçoando do veganismo. E aí você não consegue, né, criar uma verdade. Você tem dificuldade de criar o que é realmente o veganismo para essas pessoas. Porque você abre lá uma página, tem alguém caçoando de um vegano ali e assim, somos poucos. A gente não vai conseguir rebater todos os ataques. Poucos, aí se cria um hábito de se caçoar de veganos que é infundada, né? Tipo aqueles memes que aparecem mostrando veganos fracos. Não, gente, tem gente de todo tipo, cara. Você acha que pode ter algum papel da indústria atrás disso também? Eu acredito que... Pensei nisso agora. Que ou a pessoa é muito esperta, ou ela é muito alienada e muito manipulada. Então, tipo, as espertas estão querendo te vender algo. Por exemplo, aquele biólogo que a gente que nos adora. Pois é. Aquele cara lá, ele tem um interesse danado. No meu esporte, tem nomes de influencers ali que criticam o veganismo. Por quê? Porque eles estão vendendo whey. O cara não quer uma proteína vegetal vendendo nas lojas para concorrer com o produto dele.
As pessoas não querem, ele não quer que as pessoas saibam que um produto ali que tem uma digestão melhor funciona tão bem quanto o produto que ele está vendendo. É verdade. Tem outros casos também. A Ju Lima, que a gente participou dos 30 contra 1 ali, que é uma chefe de cozinha e que faz várias receitas com animais. Ela é financiada ali por grandes empresas que vendem carne de boutique, por exemplo. Ela não quer que pessoas parem de comer carne. Vai fazer mal. Aí acontece, essas pessoas aqui, elas influenciam milhões de pessoas. Aí os alienados, o pessoal que não tem uma ideia, uma concepção, que gostam de ficar reproduzindo essas bobagens, vai propagando essas informações, né? Tem outro também, a galera também da dieta carnívora, né? Que tá muito em alta agora também, o pessoal da dieta da roça, que fica falando para as pessoas só comerem carne, comendo manteiga, gente comendo manteiga durante a manhã, barra de manteiga. Tem isso, eu não tô sabendo. É bizarro, assim. Gente, você em casa, você já ouviu falar nisso? E uma coisinha, você que tá aí do outro lado, você já tá inscrito ou inscrita aqui nesse canal? Gente, dá essa força. Não paga nada, não tem Pix, não tem pegadinha. Tem o nosso @ do Instagram também, que a gente vai deixar aqui, bate-papo pedir. Dá uma força pra gente, que aqui, só tá gente de peso. Tá vendo aqui, né? Que eu não sou fraca, não. Dieta da roça? Dieta da roça, dieta da selva, dieta carnívora. Tudo agora é moda isso também? É uma moda danada. E assim, ela é uma moda que ela ganha popularidade pelo absurdo, mas que convence pessoas a seguir, né? Então é aquela questão assim, aquela desinformação que fica rebatendo ali no feed da pessoa, e que a pessoa que tá infeliz com a dieta dela, com o corpo dela, ela fala, vou experimentar. E cai num erro, né? Porque essas dietas, a base delas são produtos de origem animal. Tá. Ricas em proteínas, gorduras saturadas, que fazem mal para o nosso corpo, mas elas são baixas em carboidratos. Aí o que acontece? A pessoa ela começa a seguir uma semana de uma dieta carnívora, ela começa a eliminar líquido, porque não tem o carboidrato para segurar essa água dentro do corpo dela. Gente, aula de fisiologia. Aí ela começa a eliminar a água, começa a perder peso. Aí ela fala assim, essa dieta é maravilhosa, perdi 5 quilos aqui nos primeiros 15 dias, 10 dias. Aí ela conta pra amiga, mas assim, não é uma dieta sustentável, ninguém vai conseguir passar longos períodos fazendo uma dieta carnívora. Sim, até porque né, teve até casos de pessoas assim, de transpirando colesterol pela mão. Como assim? Colesterol, a pessoa ela seguindo essa dieta, Meu, que loucura. saindo gordura pela mão da pessoa, porque ela não estava conseguindo expelir esse colesterol. Então, se estava saindo pela mão, imagina como estavam as artérias, as veias dessa pessoa. Olha o perigo. É um perigo. Colesterol pela mão, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. E assim, parece que quanto mais informação a gente tem, mais ela é usada contra a gente, né? Não parece que é assim? Pois é. Porque assim, porque existem estudos que falam que colesterol, a gente precisa de colesterol. Não, porque a gente sabe que gordura saturada não faz mal pro nosso corpo. É falácia, cara. É falácia. Gente, existe a indústria querendo vender. Cara, existe um consenso científico. As grandes corporações de saúde mundiais já reconheceram a dieta vegetal como uma dieta praticável para homens, para mulheres, para crianças, para idosos, que o alto consumo de gordura saturada combinado aos carboidratos refinados, principalmente o açúcar, vai piorar, vai deteriorar a nossa saúde. Não tem o que discutir isso, mas a galera vem com essa ideia de que para rebater. Aí existe tal artigo científico, cara, não, eu sei, pode ter artigo científico falando que tomar água faz mal, sabe? Vamos se ater ao consenso. É uma questão de lógica também, né? É uma questão de lógica, e bom senso, né? E falta bom senso das pessoas. Exatamente. E me fala uma coisa, o fisiculturismo, ele exige uma disciplina enorme, né? Uma constância e disciplina ali, foco, né? Para você estar ali alcançando, olhando para o seu objetivo e mantendo aquilo tudo. Esse processo, porque você falou um tempinho atrás de espiritualidade, assim, ele
serve também como uma ferramenta de autoconhecimento nesse processo todo? Com certeza. É uma grande jornada de autoconhecimento. Porque você... Primeiro, eu acho que fisiculturismo é uma coisa meio de maluco. Por quê? É de maluco, porque você se molda toda a sua vida em torno daquilo. Você em questão de horário, o que comer, você já não tá mais se alimentando porque você tem gosto pela comida. Por mais que a gente tenha comidas deliciosas, eu tô comendo ali pensando mais na minha performance. Quantidade de água, sal, o treinamento, o trabalho cardiovascular, o sono. Você começa a regular tudo na sua vida. Aí você se torna uma pessoa até metódica, né? E você vai conhecendo o seu corpo, porque cada detalhe dessa dieta é um resultado que ele entrega. E você quer aparecer com o melhor e maior físico em cima do palco. Então você começa a entender detalhes do seu corpo que pessoas normais elas não entendem. Eu, por exemplo, eu sei a diferença de usar uma soja na minha dieta, sendo um tofu mole ou um tofu defumado. Eu sei a diferença, eu sinto no meu corpo a diferença. É sério? Eu vejo detalhes. Um dia que eu como mais sal, eu sei como meu corpo vai se comportar no outro. Se eu tomei muita água num dia, eu sei como ele vai se comportar no outro. Gente, que é um controle do corpo, assim, e o corpo vai se tornando muito responsivo, ele vai se tornando muito sensível, né? Então você sabe que você consegue controlar tudo, assim, e é verdade, você conhece muito o seu corpo e é preciso isso, né? Deixa eu te falar uma coisa. O que você diria hoje, para quem tá lá em casa e quer se tornar um atleta? Falamos aqui de foco, de disciplina, de determinação, mas essa pessoa ela tem interesse, de repente, de ser um atleta vegano. Como que essa pessoa pode começar? Porque assim, ainda foi o que nós falamos, há muita controvérsia dessa questão da proteína, de tudo, né? Da dieta como um todo, né? Essa pessoa que está lá e de repente tem essa vontade de começar. Qual dica que você dá para essa pessoa? Para quem tá bem no começo, assim. Tá bom. Edi, assim, quando a gente vai fazer uma transição para uma dieta onívora, para uma dieta vegetal, a gente precisa ter conhecimento, né? Saber o que a gente está fazendo. Às vezes as pessoas elas se tornam veganas e elas não mudam os hábitos alimentares dela, então elas têm o costume, às vezes, de tirar alimentos. Por exemplo, a carne, vai tirar o ovo do prato dela, o que vai sobrar ali é um arroz, uma batata frita. Meu Deus. Né? A gente vê muitos casos desse, né? É uma questão comum. E pra gente se tornar vegano, a gente precisa de informação, não tem como. O conselho mesmo, principalmente para um atleta que precisa de uma dieta mais direcionada, essa pessoa tem que procurar um profissional, um nutricionista. Não tem como você pegar e falar, substitui tal por tal. O meu conselho, enquanto você estiver na transição, experimente, né? Experimente novos sabores. Eu acho que o nosso apetite e paladares mudam muito quando a gente torna. Por exemplo, eu já não tenho mais o gosto pelo doce. Eu amo o amargo. Eu adoro alimentos amargos. Então, por exemplo, coloco giló na minha comida. Eu amo giló na minha comida. É uma coisa... giló é a única coisa que eu não gosto. Definitivamente, não consigo comer. Mas era assim, era uma coisa que era impensável antes, né? Que era uma coisa que criava uma repulsa. E hoje em dia, por exemplo, eu não tenho mais vontade de tomar um sorvete, assim, aquele doce, aquele chocolate. Já não me cresce tantos olhos. Você assim, vai mudando, né? O paladar. Ele muda muito. Então, acho que a pessoa ela tem que, mesmo que ela estiver nessa transição, que ela experimente. Vai na feira, né? Vai numa feira de rua, compra um monte de coisa. Compre as coisas que você gosta, compre as coisas que você acha que você não gosta e tenta preparos. E para receitas, a gente tem tantos canais de informação, né? Tem bastante, né? Nossa comunidade vegana ali tem tanta gente talentosa mostrando como se alimentar. E se essa pessoa ela não tiver uma grana, né, para pagar um nutricionista, procurar uma orientação profissional, que ela pegue e estude, que a gente tem um grande canal que é SVB, que a SVB é riquíssima em informação. O que é SVB para quem tem lá em casa? É a Sociedade Vegetariana Brasileira. Isso. E a gente tem um portal
E esse portal ele tem muito conteúdo de informação, inclusive um guia para atletas veganos. Olha só Lá que legal. você aí. encontra até minha dieta nesse guia. Esse guia foi feito pela Lei Luglio, nossa querida Lei Luglio, nutricionista, também pelo Felipe Testoni, que são experts na área, e eles reuniram ali os principais passos a passos para uma pessoa ali ter a performance aliada a uma dieta vegetal. Fora isso, tem vários outros informativos, né? Informativos falando sobre a causa, informativos falando sobre nutrição básica. Então, assim, se a pessoa ela não tiver essa grana, mas tiver essa boa vontade de aprender um pouco, ela já vai entender mais ou menos a lógica de como funciona. As pessoas têm esse hábito, né? De falar, eu vou tirar uma coisa e vou acrescentar outra. E não funciona assim. Não funciona assim. E a dieta vegetal, ao longo do tempo, você descobre que é uma dieta riquíssima e completa. Muita gente reclama assim, mas não tem uma grande fonte de proteína vegetal. O feijão tem carboidrato, sabe? Esses papos. Tipo, ele não é só proteína, ele tem carboidrato. Tal alimento não tem só proteína, tem gordura. Eu falo, cara, aí que tá a grande magia da nossa dieta. Precisa de tudo, porque elas se completam. Isso. Elas se completam, ela não é um isolado ali. Ela é um grande conjunto de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, que fazem o alimento ser especial. Olha só que legal, gente. Você tá vendo só, você que tá em casa? De repente você que tá começando nessa caminhada, às vezes nem quer ter intenção, de repente ser um atleta de alta performance, mas tem intenção de trilhar esse caminho. Eu vou perder massa magra ou eu não vou construir massa magra. De novo, o exemplo real e oficial tá aqui. E de novo, ele é um nutricionista, ele é um profissional da área, ele está falando com propriedade dos dois lados, de quem é atuante, praticante e de quem é da área da saúde. E aí a gente pode até deixar aqui também o link da SVB para o pessoal poder conhecer, acessar. Se você tem condições para contratar a prestação de serviço de um profissional, perfeito, vá buscar. Agora, se você não tem esses recursos que ele comentou aqui. É só ter vontade de fazer acontecer, né? Se permitir, informação para tudo que é lado. Conhecer novos sabores, né? Novos prazeres, né? Porque quando você falou que o corpo ele é muito responsivo, assim, teve um momento que você comentou isso, acho que deve ser muito interessante você conhecer cada detalhe do seu corpo, você se conhecendo nesse processo e você percebendo a transformação que ele vai passando com o tempo e respondendo a tudo aquilo que se oferece, né? E a gente vê que nosso corpo é uma máquina. E é uma máquina divina, né? Que a gente precisa tratar e nutrir ela com o melhor tipo de alimento que existe. Isso. Né? E o nosso corpo ele conversa com os alimentos vegetais. Você falou estava falando com o nosso público sobre essa dúvida de ser um atleta. É normal. É normal. E eu acho que essa dúvida ela bate na porta de todo mundo, inclusive bate na minha também, né? Porque a pressão social, às vezes ela se torna. Nem todo dia eu tô bem comigo mesmo, por exemplo. Nenhum de nós está bem. Então você às vezes você já acorda num dia ruim, você vai num lugar ali que recebe um comentário meio chulo ali de uma pessoa que é contra o veganismo, nosso estilo de vida, por saber que eu sou vegano. E aí você, sabe, a gente sempre tem que estar junto, a galera vegana tem que sempre estar unida para se fortalecer. Porque senão se cada um ficar no seu núcleo ali, a gente não une forças, né? Mas essa dúvida, assim, eu entendo muito as pessoas, porque eu passei por isso, né? Dessa coisa, tipo, e aí? Será que vai dar certo? Será que eu confio nesses profissionais aqui que estão falando que vai dar certo? E hoje nós temos vários profissionais bons dentro do setor, né? Ele é um deles e tem tantos outros aí. Nós já trouxemos alguns deles aqui, na verdade, que estão aí disponíveis para quem quiser procurar e buscar, né? E indo por essa linha, você acha que a pessoa que escolhe trilhar esse caminho, né? Esse atleta, ele ainda precisa se provar muito dentro do meio? O atleta que é vegano? Vegano. Com certeza. Pro meio, pra família, pro vizinho. Precisa se provar. O tempo todo isso, né? O tempo todo, Idi. Eu falo isso porque
Nossa, teve um caso, assim. A gente tá na véspera do Arnold Classic, South America, que é das maiores feiras fitness que a gente tem aqui no Brasil. Tá. Né? E a SVB geralmente tá ali, né? Nessa feira, falando sobre nossa causa. Eles estão lá? Sim, eles estão eu lá. Não frequento, eu não sei. E porque é uma iniciativa, é um campeonato do Arnold Schwarzenegger. Tá. E é uma própria iniciativa do Schwarzenegger tem uma área vegana dentro dessa feira. Ele se tornou, não foi? Ele não se tornou, ele virou que nem um aliado. Ele foi um cara ali que ele entendeu a causa, reduziu os consumos de alimentos animais e ele viu a importância que a causa traz, né? Que bom. Então ele promove o ele veganismo. Tem com a imagem dele, ele né? promove, muito, ele né? já se colocou ali como pessoa que come vegetais, dizendo para as pessoas comerem vegetais. Isso é muito importante. Claro, vindo de quem vem, né? Porque o Arnold é uma referência assim para todo mundo que está nesse meio fitness, né? Sim. Então no Arnold Classic ele tem uma área específica ali para algumas empresas veganas mostrando o trabalho delas. Que bacana. E a SVB sempre tem um lugarzinho especial lá. E no ano passado foi minha estreia no profissional lá do Arnold. Eu fui lá me estrear e tinha assim, os atletas eles vão se pesar um dia antes da feira. Né? A feira começa sábado, pesagem é na sexta-feira. Ok. E eu tinha ido me pesar, então a gente atravessa a feira assim, a feira vazia, tá montando, vai lá pra pesagem. Aí na volta assim da pesagem eu vi uma foto minha na SVB. Eles colocaram uma foto minha ali e tal, falando com uma frase minha, incentivando, né, as pessoas a se tornarem veganas. Aí passou um cara, assim, um outro competidor do meu lado e falou assim: duvido que esse cara não come carne. Aí eu peguei e falei assim: não, man, sou eu. Eu não como carne, não, pô. Aí o cara, não. Não, ele assim. Não, desculpa aí. Não, imagina, você não entendeu o que eu quis dizer. Não, o cara insistiu e brigou comigo lá. Mentira, ele falou assim, não, mesmo? você come carne sim. Eu falei, não, cara, olha aqui, atleta vegano e tal, eu não como carne. Daí ele falou, não, é mentira, isso aí não pode ser. E foi embora. Você mesmo ali, frente a frente é uma resistência absurda, assim, de alguns. O Edi, eu tô te falando que o caso é sério. As pessoas se tornaram muito alienadas, porque é diferente, né? Então, da sua pergunta, então, se até eu mesmo tenho que ficar mostrando para as pessoas, é super normal eu estar na academia. Aí é uma coisa assim, tipo, ô Gui, chega aí. Ó, esse cara aqui é vegano aí, apontando pra mim. Primeiro que as pessoas acham que é uma piada. Aí o cara fala assim, vegano? Eu falo, mano, eu sou vegano, sim. Meu Deus, primeiro, é o tempo todo isso. Aí as pessoas pegam e falam assim, mas dá pra ficar forte sendo vegano? Aí eu falo, mano, eu sou atleta, tô aqui, ó, mas você treinando. Não tá me vendo, amigo? Qual então, é exatamente, esse ponto que eu quero chegar. Imagina uma pessoa que ainda tá trilhando esse caminho, né? Que tá no começo ali, que tá buscando uma estética diferenciada. E assim, criar músculo é muito difícil. É muito difícil? É muito difícil você criar músculo. E homem, me conta por que é difícil. Assim, pra você ter ideia, por exemplo, um cara, ele começa a correr, ele tem uma boa genética, passou alguns meses, ele pode estar correndo uma maratona, por exemplo. Tá. Né? Não é assim. Sim. O cara que começou a jogar basquete, ele tem um time ali, o time convidou, ele vai disputar basquete. Um cara que é judô, ele tem campeonatos de faixa branca, né? Um cara que é bodybuilder, o cara que quer alcançar ali o status de bodybuilder, ele treina pelo menos 5 a 10 anos para subir a primeira vez no palco. 5 a 10 anos? Eu comecei na academia lá com meus 17 anos, fui subir com 16, quer dizer, com 26. É um longo caminho para você construir um físico. É um trabalho de persistência mesmo. Constância. E eu lembro que, eu moleque assim, eu falo, nossa, mas eu tô fazendo tudo que eu devo, fazendo dieta, eu tô treinando muito pesado, me dedicando, tendo que fazer faculdade, tendo que trabalhar. Aí eu lembro que eu pegava as revistas assim, eu via, os atletas da época, assim, eu pegava umas fotos assim do Eduardo Corrêa, que é uma referência, falando, não pode ser que o cara é desse tamanho, eu ficava com raiva. Eu falei, eu tô fazendo tudo que eu posso e não esboço nem o que esse cara é. Por quê? Porque é um caminho muito difícil. E às vezes o próprio vegano, ele não entende que é difícil para todo mundo. E às vezes ele acaba se desanimando, né? E você ganhou, não ganhou o campeonato já? Não, esse profissional não.
o que aconteceu foi o seguinte: todos esses anos eu competi nas categorias amadoras. Amadoras, tá. Porque são pouquíssimos profissionais que tem aqui no Brasil. Não entendo nada, e quando você se torna profissional, você tá no status ali dos melhores, que são poucos, né? Os top de linha. Então, eu competi todos esses anos objetivando me tornar um atleta profissional. Legal. Porque quando você consegue o status de profissional, você tem o direito de você competir fora do Brasil, e inclusive se qualificando para o maior campeonato do mundo, que é o Mr. Olímpia. Que acontece aonde? Que acontece em Las Vegas. Las Vegas? Lá é a Olimpíadas do fisiculturismo ali. Umas premiações assim absurdas. Acho que chegou a $800 mil. Caramba! Rola muito dinheiro em tudo isso. Todo o mercado, né, gera muito dinheiro. O mercado fitness, assim, ele tá numa ascensão absurda. E então, como atleta profissional, você tá na elite de tudo isso aí. Que nem eu falei, o cara que tava correndo de kart conseguiu entrar numa Fórmula 1. E esse é o seu foco? Esse foi meu sonho. Eu conquistei ele e no ano... A gente está em 2026, né? No final de 2024, eu ganhei o Mr. Olímpia aqui no Brasil. Que legal! Na minha categoria. E consegui esse título profissional. Que legal! Eu já sou um atleta profissional. A Lelugrio estava lá na plateia me assistindo. Que bacana, me torcendo. Né? Que legal! Aí foi a realização de um sonho e foi no dia do meu aniversário. Não tinha presente melhor nessa vida, gente. Nossa, inesquecível, com toda a minha família lá, com todos os meus amigos. Eu saindo do backstage ali com o meu cartão profissional, que é literalmente um cartão profissional, assim. Falando que você é um atleta profissional, com um troféuzão. E toda a minha família, minha mãe levou um bolinho vegano pra mim. Que fofa! Foi a realização de um sonho. Eu falei, eu trabalhei todo esse tempo pra conseguir esse título. Você assim. Olha tudo lá atrás, aquele garoto, né? E assim, é uma coisa que ninguém mais tira de mim. Amanhã a gente não sabe, amanhã a gente fica doente, né? Mas amanhã a gente tem outro foco, tem outro objetivo. Posso voltar a ser magrelo, posso ficar gordo, não me interessa, já me tornei um atleta profissional. Gente, parabéns, que legal! Olha aí você em casa, tá vendo só? Aqui, não estamos falando só de uma dieta específica, não estamos falando só sobre veganismo também, mas aqui principalmente, e junto com isso, disciplina, constância, determinação e foco. Qual é o objetivo e o que eu preciso fazer para chegar até lá e passar pelo processo, né? Isso mesmo. E eu tenho uma novidade, hein? Gente, eu amo novidades. Eu adoro novidades. Conte para nós. Em julho eu tô no maior palco da Europa. Gente, eu sério? vou competir um campeonato que chama Mr. Big Evolution, que acontece lá em Portugal. E eu tô em preparação lá pra sair do país, uma coisa que eu nunca fiz. Gente, e até a Europa lá pra disputar entre os melhores do mundo ali. Cara, que orgulho! Os grandes nomes estão ali. Gente, sem fã-clube, vou entrar no seu fã-clube. Gente das Guizetes. Eu vou entrar lá, já tô movimentando a galera de Portugal, galera vegana ali, pra gente conseguir fazer um boom, né? Fazer um barulho bom ali, um barulho claro. Ali de um atleta batendo de frente com os caras que competem no Olímpia, né? E sendo vegano. Sendo vegano, pra falar da nossa causa. Gente, que orgulho, que honra. Além dele ser brasileiríssimo, gente, ele vai estar lá nos representando e é vegano, velho. Falta agora, né, nessa gravação aqui, tá faltando 102 dias Contagem pro campeonato. Regressiva, né? 15 semanas. E aí, quando você tem um campeonato assim, você tem uma dieta, um treino, tudo mais específico, é diferenciado. A gente entra nessa fase que chama de contest, né? De pré-contest. Então eu entrei no meu modo caverna. Eu só saio de casa para ocasiões especiais que nem essa. Muito grata, gente. Que honra! Que honra! Porque a rotina é assim, acordar, treinar, voltar para casa, comer, ir treinar, voltar para casa, comer e treinar. É assim, minha rotina hoje em dia. A vida é essa. Aí eu sou nutricionista, eu tenho os atendimentos no consultório, eu reservei o meu dia de descanso para os meus atendimentos no consultório e nos intervalos de tudo isso, entre uma comida e outra, eu cuido das minhas consultorias online, né? Que eu tenho bastante aluno também em consultoria.
Gente, que bacana. E aí, como que é, por exemplo, você passa a treinar muito mais? Você fica... Porque assim, a gente passa, desde o meu último campeonato até algumas semanas atrás, eu passei por um momento que eu tava precisando construir massa muscular. Então, eu literalmente fiquei gordinho, né? A gente cria muita massa, treinando pesado, descansando bastante, inclusive. O descanso é importante, né? Para chegar nessa fase assim, a gente lapidar o físico até o campeonato. Porque o fisiculturismo, ele demanda volume muscular, definição muscular. Então você tem que ser o cara, o maior e o mais definido do palco. Então você tem que não ter gordura, né? E esse processo de tirar essa gordura do corpo, que é trabalhado. Você tem que treinar muito e é uma dieta restritiva. Caramba, que legal. E tem todo esse planejamento aí durante esses 102 dias aí até eu estar lá. Mas passa tão rápido, sabia? Passa tão rápido. Eu sei que vai chegar a hora que eu vou piscar assim, ó, eu vou estar lá no backstage, pronto para subir no palco. É assim que funciona. Gente, que emoção. Eu quero saber tudo, vou querer acompanhar desde já. Tô torcendo muito por você. Cara, que orgulho, que coisa linda. É uma grande conquista. E eu devo isso também muito aos meus patrocinadores também, que eu também tenho muitos parceiros mas que bom. Veganos aí que estão me apoiando. Poxa, que legal, que bacana. Cara, eu tô torcendo muito por você, de verdade. Obrigado, Edi. Gente, que lindo! Fiquei emocionadinha aqui. Ai, que lindo! Que coisa maravilhosa, cara. Eu falei, caramba, as coisas estão crescendo, né? Gente, vocês viram só? Falei há pouquinho sobre disciplina, foco. E olha só onde ele chegou, gente. E tudo lidando com a verdade, né? Sim. Assim, você sempre lidando com a sua verdade, com o que você acredita. Isso traz uma paz, né, Edi? Isso é tão importante. Isso traz uma leveza, assim, também para todo esse trabalho. De você saber que, eu tô fazendo isso porque tem um porquê, eu sei onde eu quero chegar, eu sei como fazer. Então é um trabalho assim que, passar fome é difícil? Mas treinar pesado é difícil? Mas, cara, tô fazendo com muito amor. Fazendo com muito amor. Porque é a sua verdade, né? É a minha verdade, isso faz absoluta. A diferença. É o que te mantém, né? O que te sustenta para tudo isso é porque é a sua verdade, né? Porque não dá para romantizar que tem entrega, tem o cansaço, né? Você precisa seguir ali uma dieta específica, enfim. Você tem um modo de viver que eu acredito que não te impeça de socializar e conviver com as pessoas, mas agora, por exemplo, você está se preparando para um campeonato, então isso exige mais de você. Você mesmo falou que habitou o modo caverna. Modo caverna. Porque assim, Edi, antes de eu me tornar vegano, eu já ia para os lugares e levava minha marmita, né? Isso é muito comum, né? Assim você vê o pessoal com a marmitinha lá. Eu sempre levo minha marmita, assim, então eu sempre fui um cara muito chato para alimentação. Mas desde que eu me tornei vegano, eu deixei de ser chato por ser um atleta. Aí eu virei o chato porque eu sou vegano. Mudou o foco só, né? Justamente. Meu Deus do céu, é mesmo, mudou o foco. Aí às vezes assim, você acaba ficando um pouco mais estressado, né? Aí você evita de ficar saindo muito de casa, né? Porque toda vez que você tem que sair de casa, você tem que levar muita coisa, muita comida, coisa e tal. Então é meio que você se preserva, né? Ficando em casa. Outro, por exemplo, é aniversário de tal amigo, vai ser numa pizzaria. Aí você sabe que você vai chegar lá, todos os amigos vão estar comendo, vão estar bebendo. Aí você lá com sua marmita assim, eu falo, cara, eu posso te dar um abraço em outro momento, eu te entrego um presente. Depois a gente se fala. Tô em preparação, mas todo mundo que tá ao meu redor assim entende essa fase. Né? Entende essa fase. Que bacana. Porque o pessoal falava assim, esse cara era maluco quando fazia isso por hobby, imagina agora que ele faz profissionalmente. Pronto, né? Agora esquece, né? E falando nisso, teve algum momento em que você duvidou de você mesmo nesse caminho, da sua escolha? Você falou, putz, cara, será? Mas toda vez assim é uma dúvida gigantesca, né? Por exemplo, eu vou subir num palco lá que vai estar os maiores nomes do esporte. E você é um deles. Então, mas aí você pega e se coloca, será mesmo que eu tô pronto para subir com esses caras? Mas desde o meu primeiro campeonato eu tenho essa dúvida, né? A gente só segue. Mas teve assim um momento que falou assim, putz, será que é isso mesmo? Porque
Foi o que eu falei, não dá pra romantizar, né? Eu era um cara que sempre, que nem eu falei, era uma coisa marginalizada. Hoje é bonito você ser bodybuilder, né? Hoje você tem o prestígio, antes não. Eu era um cara que minha primeira formação foi jornalismo. Não tem nada a ver com o esporte. Então, eu era um cara assim que eu saía pras pautas, já fui repórter de rua, já trabalhei em assessoria de imprensa. Eu era um cara que, por exemplo, na empresa que eu trabalhava quando eu comecei a competir, eu trabalhava de social. Então eu tinha que usar calça social, camisa social, pegava trem, pegava metrô, fazia faculdade de economia nessa época, então eu tinha minhas aulas de noite, então eu saía cedinho de casa, ia pra aula de noite, matava a aula de cálculo, que eu não gosto de cálculo, eu matava a aula pra ir treinar, pra você ter ideia, eu ia treinar, na hora do almoço eu pegava e ficava subindo e descendo escada do prédio pra fazer o meu cardio, pra conseguir me preparar pros campeonatos. Aí era 30 dias de férias, né? Aí eu tirava assim, o campeonato é dia 30, eu tirava do dia 1º ao dia 30. Então eu passava todos esses dias de preparação, porque é uma finalização, ela demanda mais do atleta. No dia 30 eu competia, no dia 1º eu tava no emprego de novo. Tipo, minha família ficava assim, Guilherme, você não vai passear, você não vai ter vida social. Não vai eu falei, viver. não, é isso que eu quero mesmo. Gente, que bacana. Era uma coisa assim. E assim, então, se eu já levava isso, tendo outras profissões, sendo como hobby, pô, as coisas foram crescendo, né? As coisas foram crescendo. E eu fiz economia, eu não cheguei a me formar em economia. Entrei numa grande empresa chamada KPMG, que é uma das maiores auditorias do mundo, né? Eu trabalhava no marketing lá, então era um emprego assim que... Sabe aquele emprego que você fala, nossa, agora eu me estabilizei, agora eu tenho não conforto, eu tenho uma estabilidade, essa palavra. Né? Eu tenho uma estabilidade, coisa e tal. E foi uma época que eu comecei a competir, tendo essa estabilidade, consegui começar a competir, consegui patrocínios e entrei na faculdade de nutrição. Porque eu sabia que se o meu plano estivesse dando certo ali, eu ia ter que sair do meu emprego, porque a demanda é alta também no emprego, né? Sim. Aí eu saía do emprego e eu tinha que ter o meu outro ganha-pão. Então foi isso que aconteceu. Chegou um momento ali que eu peguei e falei, gente, vou seguir no esporte aí, vou ser atleta mesmo. Você tá maluco? Foi maluco. Imagina, largar o emprego, esse trabalho bom e bababá, foi exatamente isso. Foi exatamente Só que ainda isso. assim você escutou sua verdade, sentiu que era aquilo e seguiu, né? Por que você tá aqui? Foi uma insistência mesmo. Né? Puta, mas que legal isso daí, cara. Muito bom, muito bom. E deixa eu te falar uma coisa. Além do veganismo mudar, tudo isso que você falou, alimentação e tudo mais, você hoje entende que você... Por exemplo, vou falar por mim. Eu sou vegana já há muito tempo, mas eu lembro que essa questão de me abster desses itens, né, de consumo animal e tudo mais, no meu caso, me ajudou a me tornar uma pessoa mais calma, né? Porque na época eu era mais irritado, eu tenho uma personalidade forte, então na época, lá atrás, eu percebi que ao longo do tempo isso foi me ajudando muito nesse sentido. Você percebeu alguma outra transformação em você, alguma mudança em você, né, nessas questões também que te fizeram bem? Às vezes eu tomo muito cuidado para falar sobre isso, sabe? Porque as pessoas, cada pessoa assim... vai achar que a gente está inventando alguma coisa para convencer, né? Mas não é esse o caso, viu, gente? Mas eu acho que eu fiquei muito mais sensível, assim, em relação às pessoas e aos animais também, né? Sim. De uma empatia, né? Isso, é uma empatia fera, assim, que você começa a criar. E não é que você se torna passivo, né? Não, de Você não se torna uma pessoa passiva quando você se torna uma pessoa mais amorosa, mais empática. Eu cresci nos anos 90 e, né, 2000, assistindo o desenho do Dragon Ball, o Cavaleiro dos Zodíacos, e tudo que eles ensinavam nesses desenhos era proteger os mais fracos, né? Não tem essa analogia do mais forte proteger o mais fraco? Sim. Eu vejo que o veganismo tem muito a ver com isso. E eu senti, sim, que minha relação com as pessoas mudou, eu amadureci muito durante esse processo do veganismo. É uma questão de energia.
Ah, total, né? É que eu não, cada pessoa que estiver escutando a gente vai entender de uma maneira diferente. Mas, por exemplo, mas aqui está para falar sobre a mas verdade. quando você tá com pessoas que pensam igual a você, assim, você se sente mais confortável, né? Que numa conversa que a gente tá tendo agora, em encontros que a gente tem com amigos que são veganos, você sente, tipo, uma coisa mais leve, assim. É verdade, né? Porque vem aquele senso do pertencimento, né? Acho que nós, como pessoas, na verdade, nós temos essa necessidade do pertencimento, de estarmos pertencendo ali a grupos, a núcleos de alguma forma, algum coletivo de alguma maneira, porque faz parte das nossas trocas, da nossa vivência. E nós precisamos ter essas trocas, é uma questão natural nossa. E quando estamos entre afins, tudo fica melhor, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais tranquilo, principalmente porque ali naquele meio você não tem que estar se provando para ninguém. Com certeza. Não que na verdade a gente não tenha em instante algum, mas ali você não vai estar não vai ter a questão provocativa, você não vai ter que estar ali ou tentando se manter numa defensiva, ficar na sua, você vai poder ficar mais leve, mais solto, né? Sabendo que ali você vai estar curtindo numa boa com todo mundo, né? Isso faz a diferença. Isso de fato é bem diferente, sim, porque né, a gente convive, então algumas vezes mas você, e assim, eu não sou uma pessoa conhecida, não sou, né, referência a um segmento, eu sou uma anônima comum, mas quando às vezes você está no meio de pessoas ali que falam que você é vegana, ainda gera essa animosidade, um ranço assim, né? Como se... Eu falo, gente, é desnecessário, ok, vamos conviver com as nossas diferenças e tá tudo bem, há de se ter respeito. Com certeza. Né? Há de se ter respeito. Tendo respeito, podemos conviver entre nós e tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Você que tá aí, se você sentiu de repente um interesse, uma vontade de conhecer o lado verde da força, virar a ovelha verde da família. Pois é. Olha, material não falta, recurso não falta. Eu tô muito feliz dele estar aqui com a gente, porque olha só quanta coisa junta numa conversa só. De novo, eu vou repetir, porque eu acho que isso é bem importante. Disciplina, foco, determinação, entrega e, acima de tudo, uma outra coisa muito bacana que ele falou aqui. Ele seguiu o propósito dele, a vontade dele, o que era a verdade dele acima de qualquer coisa. Ele não sabia onde ele ia chegar. Ele não sabia como ia ser a construção do caminho dele, que ainda está em construção e vai continuar sendo, mas hoje ele já está num outro nível. Ele não tinha certeza de nada, ele só tinha certeza de uma coisa, daquilo que ele queria ser. Então ele abriu mão e seguiu aquilo que a vontade, que o coração dele falou. E eu acho que é exatamente sobre isso. Será que você que está aí do outro lado, porque hoje a gente vive uma vida tão corrida de ter que pagar, ter os boletos, de ter que produzir, são tanto tem que isso é muito relativo. Mas você hoje sabe qual é o seu sonho? Você sabe qual é a sua vontade? Você tem aquele desejo lá dentro de você de fazer alguma coisa e que você de repente possa estar pensando, não, mas eu já estou velho, estou velha para isso, não, já não vai mais dar. Dá tempo sim. Se permita, tente, porque a vida ela é muito breve, né? Ela passa muito rápido. Então, pelo menos tente. O que vem a partir daí, nós nunca vamos saber. E principalmente se a gente não tentar, se a gente não sair do lugar. Não vai romantizar o processo, mas pode ser que você chegue no lugar que esse cara chegou aqui. Ele mesmo falou que quando ele se viu lá, e hoje ele vai ter, daqui um tempo, daqui 102 dias... 102 dias. Ele vai ter a oportunidade de estar lá, nos representando. Cara, eu quero muito acompanhar essa surpresa. Que bom, fico feliz. Gente, vai ser muito lindo. E eu tenho certeza que eu vou gritar lá feliz da vida e você vai voltar aqui com a gente, junto lá com a sua taça, com o seu troféu, e vai falar assim, olha só isso aqui, eu vou ficar Deus muito queira. feliz. Ó, já tá marcado, combinadíssimo, Tá bom. que você vai voltar de lá todo, gente. Em algum momento você vai arranjar um tempinho pra estar aqui com a Tá bom, gente. e eu não vou estar em dieta?
Aí a gente traz uma comida aqui. Meu Deus, olha, tá combinado. Gente, eu quero comer da sua comidinha, tá gente. Bom, Fiquei curiosa agora. Olha, tá combinadíssimo. Quando é mesmo? Daqui 102 dias? Vai ser dia 5 de julho. 5 de julho. 5 de julho. Olha só, gente, um pouquinho depois, então, já estamos combinados, ele voltar aqui, que eu quero muito comer a comidinha do Gui, gente. Deve ser sensacional. Essa comidinha gostosa? Não. Meu Deus, assim não dá. Tô brincando, Edi. Edi, assim, no dia a dia, eu como o que precisa comer. E, às vezes, na nossa correria, né, a gente não consegue preparar alguma coisa super elaborada. Assim, no Instagram, eu tô sempre postando minhas refeições, né? Então, às vezes, você vê, assim, tipo... Meu, o que você tá comendo, né? Mas é porque eu preciso comer. Mas, claro, quando a gente tem um tempo, a gente consegue preparar a comida com mais calma ali. Aí sai alguma coisa mais elaborada. Olha só, gente, tem curiosidade para saber o que esta criança aqui come? Lá no Instagram dele tem. Nós vamos deixar a rede social dele aqui. Você pode ir lá futricar, segue ele. Vai lá, ó, segue, dá uma força para ele. Comenta lá. Você responde assim? Muito. Tá lá, ó. Você tem dúvida, responde. Pode contar comigo. Respeito, chega com respeito. Né? Não chega com piadinha com o vegano, não. Aí toma não. outra. Aí pronto. Ó, você já pensou, você cruza com ele na esquina? Vai falar, foi você. Ops, não fui eu, não, desculpa aí. Vai ter troco. Mas se você tem dúvida, ó, ele tem lá as receitinhas, chama ele, troca uma ideia. Cara, você vai estar falando direto com a pessoa que tá ali, ó. E que é nutricionista também, gente. Tá precisando de um nutri? Tá precisando de alguém? Vai lá, chama ele também, ele te atende, com certeza. Com certeza. E a gente sempre... E o propósito maior é ajudar o outro, né? Sim. Então, se tem alguma dúvida, vai lá, mano. Não tem erro, não. A gente se ajuda, né? Nem todo mundo consegue pagar, por exemplo, uma consulta. Às vezes tem uma dúvida ali, que é um esclarecimento, que é uma direção. A gente tá aí sempre pra ajudar. Então, aí você comentou que você é casado. Sim. Né? E ela é sua parceira, sua aliada nesse processo? A Pan é meu braço direito em tudo que eu faço. E a gente tem uma relação muito boa de parceria, de cumplicidade, de um apoiando o sonho do outro. Legal. E assim, eu cheguei nesse patamar por causa dela também. Sua parceira? Minha parceiríssima, sim. E ela é vegana? A Pan não é vegana. Não é vegana. Ela não é vegana. A gente tava noivado, estávamos noivando. Tá. E eu tava numa mesa de restaurante com ela, um rodízio japonês, assim. Quando eu peguei e falei assim, então, amor, virei vegano. Ui, aí ela pegou e falou assim, na hora ela ficou super animada, ela falou assim, nossa, que legal, isso mesmo, já pode, que tem tudo a ver com você, com o que você pensa. Foi. Aí ela, não, mas assim, foi o primeiro minuto, né? Aí ela passou assim, mas isso aqui, você não vai comer mais? E esse restaurante a gente nunca mais vai vir? E aí começou, né? E a gente vai casar, a gente tá planejando casamento. E agora o buffet vai ter que ser vegano. E quando a gente for em tal lugar, você vai comer. E em casa que a gente vai cozinhar. Foi assim. Aí veio aquele turbilhão de perguntas de quando alguém próximo vira vegano. Eu bem entendo. Aí a gente teve que organizar todo o nosso casamento ali com opções veganas, né? Porque não seria justo o noivo não comer no próprio casamento, né, minha gente? E a gente teve a oportunidade de descobrir um novo mundo, né? Que existe restaurante por São Paulo, de tudo que é jeito, japonês, hamburgueria, pizzaria. Tem muita coisa, né? Rodízio mexicano, então a gente aproveita tudo isso, se abrir um novo mundo ali pra gente. E isso é muito curioso, né? Porque antes a gente sempre ia nos mesmos lugares. Tem isso também, exatamente. Né? Agora a gente vai, cada fim de semana assim que a gente pode, a gente vai em algum lugar novo, sempre descobrindo, né? E outra coisa também, a gente é sempre muito bem acolhido, né? Nesses lugares. Porque sendo vegano, você, por exemplo, o Lar Vegan, que eu conheci, não foi uma oportunidade que eu conheci com a Pan. Mas o convite como permanece feitíssimo lá. Com certeza, ela tem que ir, porque eu adorei o lugar. Quando eu fui lá, é sempre uma ótima recepção, né? Das pessoas, de chegar, conversar, você sempre acaba conhecendo, às vezes, o dono, a pessoa que trabalha ali. Você sempre com essa pessoa que tem a mesma ideia que você. Então é sempre uma troca muito legal. É uma troca muito boa, que legal. Que bacana. Agora... Gente, vocês sabem, né? Ele mencionou o lar aqui, eu trabalho no Lar Vegan.
que é o primeiro restaurante vegano do Brasil. Você sabia? Eu sabia e eu levava muita bronca das pessoas por nunca ter ido. Agora tá vendo agora eu me só? livrei dessa bronca aí, porque você falava, você já foi no Lar Vegan, né? Não fui. Como assim você nunca foi no Lar Vegan? O primeiro restaurante vegano. O Lar Vegan é uma referência, né, no veganismo, porque vai fazer 22 anos, né, que eles estão aí firmes e fortes sendo veganos. E olha só, gente, que interessante aqui. Eu pensei nisso agora. Você vê, ele é casado, vegano, com uma pessoa não vegana. E ainda assim, isso não é motivo para separar. Não é motivo para ter discórdia. Não é. Né? Vocês se amam, eles se amam, têm uma vida juntos. Ele mesmo falou que ela é a parceirona dele, que, né, é o braço direito e esquerdo dele, que apoia, que tá junto. E cada um respeita as suas diferenças e convivem bem. Cara, é isso que é legal, eu nunca né? peguei no pé dela pelas escolhas dela. Ela sabe como eu penso, mas assim, em casa a gente come vegano, né? Ela come... Às vezes ela compra alguma coisa que é derivado de leite e comprar ovo. Às vezes ela gosta de fazer o café da manhã com ovo. Mas, assim, carne em casa nunca apareceu. E eu acho que ela sabe que seria um ponto mais sensível assim pra mim. Mas se o dia ela aparecer com carne, respeito. A casa é dela também. Mas no nosso dia a dia, assim, a gente sempre tá comendo comida vegetal. Porque ela entende também que é uma comida que é... que pra ela também, pra saúde dela, pro organismo dela é melhor. E outra, ela vê os resultados aqui, através então, de você ela também, né? sabe, a comida é gostosa, tá ali. A gente tem sempre várias fontes ali, né, de produtos para comer, sempre também com alguma novidade. Sempre, a gente se esbalda. Porque o mercado hoje cresceu muito, né? E cresceu muito, que nem você está falando de 20 anos atrás, eu nem imagino, assim, com o perrengue que os veganos passavam, assim. Eu sou dessa época. Eu tenho meus amigos, assim, que contam, o Fábio Chaves, por exemplo, que é um vegano que ainda mora no interior, né? O Vegetariango, o Flávio que a gente estava falando aqui, que também é um cara lá das antigas. Assim, eles falam que hoje em dia é uma maravilha, né? Você tá com fome 2 horas da manhã, você liga o iFood aqui e você consegue resolver seu problema. Exatamente. Pô, na época dos caras, não. Não tinha, gente, verdade. E a desinformação era ainda maior, então tá muito fácil. Total. Tá muito fácil. Hoje em dia, só quem não quer. E assim, eu aconselho. A pessoa, ela, mesmo que ela não seja vegana, vai em restaurantes veganos, porque você vai descobrir sabores muito diferentes na comida. É isso mesmo. Você sabe que a gente percebe muito isso, que tem essa mescla. Você não precisa ser necessariamente, como ele falou, só vegano para ir conhecer. Se permita conhecer outros sabores, outros aromas, outras texturas, né? É tão bacana isso, essa troca, né? De você poder se permitir. De repente você vai amar e de repente você vai até não gostar também. Tudo bem, tá tudo certo. E existem comidas boas e ruins também, né? Eu sou vegana e não gosto de, por exemplo, feijoada. Eu não gostava quando eu não era vegana e não gosto da feijoada vegana. Acabou, eu não gosto. E tudo bem, e tá tudo certo. Tá tranquilo. E assim, às vezes a dieta ou a alimentação, os restaurantes veganos, eles reúnem assim, uma criatividade, né? Você vê assim, uma questão do preparo ali que, pô, é maravilhoso. Aconselho todo mundo. Pois é. Agora fala uma coisa assim, se você pudesse deixar uma mensagem, um recado para geral, assim, o que você deixaria? Uma mensagem assim, para quem tem medo ainda, para quem está inseguro. O que você pode falar para essa pessoa que está do outro lado? Independente de ser homem ou mulher. Gente, porque assim, ele é um homem atleta, mas a mulher também pode chegar nessa condição. Claro que sim. Dá um recado para a pessoa que está na beirinha assim, ó, de uma transformação tão grande. É um recado. Fala assim, ó, é isso. Qualquer coisa. O que você sentir. A pessoa vai saber, né? A pessoa vai saber. Mas eu consigo falar de mim, né? Claro. Que foi uma coisa assim que transformou minha vida para melhor. Deve transformar a da pessoa também. E se não transformar também, né? Ela experimentou. Então, se ela tem essa vontade, ela tem que ir para frente. Exatamente, gente. Porque é exatamente sobre isso. É sobre a gente sempre... A vida ela oferece para nós, a cada instante, a oportunidade de nós mudarmos, né?
de nós podermos fazer novas escolhas. Isso a cada instante do nosso dia. Eu não preciso esperar amanhã para começar, não preciso esperar segunda-feira. Se aquilo bateu como verdade para mim, seja lá o que for, eu posso começar nesse momento. É exatamente nisso. E você confiar no seu processo que você vai caminhar. E a gente só vai saber se aquilo é legal ou não pra gente quando a gente tentar. Então, convido você para vir pro lado verde da força. Essa sempre vai ser uma bandeira que eu vou trazer aqui. Eu vou te falar, eu acredito muito em energias, em o movimento do universo. Então, acredito que se essa pessoa tá assistindo isso agora, tem um porquê. É um sinal. Então, às vezes, né, o universo, ele não... Às vezes ele te empurra, né? Mas antes de te empurrar, ele te dá sinais, ele te mostra. Vai pelo ali. amor ou pela Você dor. tem que aprender a interpretar. Isso aqui é um grande sinal. Olha só, gente, a direção, para variar, né? Que eu sempre falo que ela é chatinha, né, gente? Que ninguém nos ouça, que ele não me escute. Falou que eu só tenho 5 minutos. Apenas isso, né? Menino feio. Gui, fala para nós, tem alguma coisa que você queira falar? Eu tenho presentes para você, Gente, Edi. presentinhos! Ó, o primeiro, espero que você goste. Já ouviu falar da nossa Amendo Pro? Gente, eu os vi na VegFest. Então, ele é sensacional, um produto revolucionário. Que legal! Que é uma proteína feita de amendoim. A gente não fala tanto de proteína, coisa e tal. Isso, gente! O amendoim, para quem não sabe, é uma da família dos feijões. Gente, né? que delícia! Eu amo amendoim. Eu amo E ele traz, diferente de uma pasta de amendoim ou do amendoim natura, ele traz uma baixa concentração de gordura. Esse produto tem 85% menos gordura. Olha então, para só. você pode fazer uma vitamina, você pode colocar junto ali com sua banana, com sua maçã, com aveia. Você pode misturar um pouquinho de água, fazer uma pastinha de amendoim. Você vai saber que você vai estar batendo sua meta de proteína de maneira bem fácil, consumindo ele. Olha só, meninas e meninos, muito grata. Olha só, depois eu vou gravar um videozinho tomando isso aqui e vou deixar vocês todos com vontade. E eu quero saber sua opinião. Assim, todo mundo que prova diz que ama, até porque a proteína vegetal, algumas têm um gosto mais airado, essa aqui não, ela é muito cremosa. Nossa, então ela se destaca amei. por causa disso também. Que é a Amendo Pro. E eu também trouxe um presentinho aqui da Vida Veg. Você já experimentou a proteína culinária? Não, ainda não. Deixa eu ver. Ó, Olha só. essa aqui é a proteína culinária Gente, que delícia. que a gente lançou. Essa aí é a proteína que Gente, olha só. tá na minha dieta. Isso aí é meu almoço, minha janta. Tem uma altíssima concentração de proteína. Olha só. Então, pra você ver, esse pacote tem 60 gramas de Gente. proteína. É assim, é querer acertar o alvo Caramba. com uma bazuca. Que interessante, gente. E é um produto que eu também acho que é revolucionário, porque ele já vem pronto. Tá pronto já. Ele tá pronto. Você só precisa pegar e temperar do jeito Só que você colocar quiser. Um temperinho do seu jeito, do seu gosto. E ele não mandar precisa ver. ficar refrigerado, então não precisa Olha ficar na que geladeira. Olha que Então, por exemplo, eu beleza. que vou viajar, vou levar na minha mala ali sem preocupação nenhuma, sabendo se eu vou chegar lá na Europa, vai ter tofu pra eu comer ou não. É mesmo, né? Ainda tem esse detalhe. Menino, é mesmo. Ainda tem esse detalhe, né? Então eu já vou levar a minha Vida Veg já. Já tem garantido o seu aporte ali, A né? minha dica é a seguinte, ele já vem desfiado já. Você Tá. pode reparar ali que ele já vem desfiado. Eu pego, coloco ele, vou preparar ele numa panela, enquanto uma panela eu tô ali... Coloquei azeite, coloquei cebola picadinha. Tá. Na outra eu deixo ele dar uma hidratadinha assim na água. Pois só joga ali. Puta, faço Já muitas era. receitas com essa proteína. Como no pão, como na tapioca. Faço com batata. Nossa, eu já fiquei com água na boca aqui, gente. É Gente, que muito delícia, versátil. Muito grata. Olha só. Gente, vou também gravar um videozinho e comento isso aqui pra deixar todo mundo com vontade. É. Caraca, 60 gramas de É proteína. muita proteína. É muita proteína. 60 gramas, Pra você ter ideia, assim, as pessoas que têm um peso... As pessoas que não são atletas, que têm um consumo Tá. mais adequado de proteína, que não é um consumo tão alto, esse pacote aí dura alguns dias, viu? Caramba. A pessoa ela consome um pouquinho no almoço, um pouquinho na janta, ela já tá batendo a meta de proteína dela. Olha só, que coisa boa. Menino, muito grata, gente. Aqui, ó, aí fica pro seu café da manhã e fica pro seu almoço do café da seu manhã, jantar. Almoço e janta, gente. Tá completo aqui. Nossa, muito grata. Eu tenho certeza que eu vou amar
E eu vou falar pra você assim, eu vou gravar um videozinho, vou mandar pra você. Edi. Claro, eu lógico. vou querer a sua opinião, muito importante pra gente. Lógico que sim. Gente, eu amei. Eu amei. Principalmente você ter vindo aqui, sério. Legal, Cara, eu fiquei muito feliz. Quando eu te chamei, você falou que viria. Não foi, Fabinho? O meu diretor aqui pode confirmar. Eu postei no grupo, eu fiquei numa alegria tão grande. Obrigado pelo carinho. Eu fiquei tão empolgada, eu fiquei muito feliz, de verdade. Cara, eu tô torcendo muito por você. Muito, muito, de verdade mesmo. Que você alcance todos os seus sonhos, focado nesse seu propósito. Amanhã a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas só o fato de você já ter chegado até aqui e de você ser esse exemplo para todos nós, você não tem noção do quanto. E de você nos representar enquanto veganos e mostrando para o mundo que sim, que isso é possível. A gente levar a ter uma filosofia de vida essencialmente baseada no amor e na compaixão, no respeito a todas as formas de vida e ainda assim, nesse caso específico, ser um atleta de alta performance, de alto rendimento, de alto desempenho e compartilhar a sua história com a gente, de autoconhecimento, de disciplina, de determinação e, acima de tudo, de um grande exemplo. Cara, eu tô muito feliz de você estar aqui. Obrigado pelas palavras, por todo o carinho. Viu? Não tem nada que desabone, né, nesse nosso estilo de vida. Com certeza. Simples, é isso. E que tenham veganos em todas as áreas para que não reste dúvidas, né? Que esse é o caminho que deve ser seguido. Com certeza. Meninas, olha, e meninos, eu espero que vocês tenham gostado. O Gui vai estar se despedindo, vai deixar as redes sociais dele aqui. Dúvidas? Procura o cara. Procura ele. No que for possível, ele vai estar te dando uma força. E é sobre isso. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de você ter ficado comigo até aqui. Dá essa forcinha pra gente, se inscreve, comenta, compartilha, curte. Vai lá no nosso Instagram também, no @batepapoedi. E é sobre isso. Honre sempre você e a sua história. Porque sempre vai ser de você, por você e pra você, que é muito diferente de só você. Muito grata, viu? Ai, as mãozinhas de novo! Obrigado. Amei! Se quiser falar um tchau pra nossa galera, claro. Deixar sua rede. Galera, meu Instagram é guiabomai.pro. Se você quer acompanhar essa minha caminhada aí, como a Edi comentou, se você tiver alguma dúvida, vou estar lá à disposição. Minha intenção é sempre ajudar. E que torçam por mim aí nessa caminhada até o 5 de julho, que vai ser o dia ali que eu vou competir, que é a torcida de todo mundo. Ai, gente, sério, eu tô muito feliz. Eu tô torcendo muito por você, Obrigado. cara. Só de você já ter conseguido estar lá já foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória, cara. É só a celebração de tudo isso. Eu vou lá pra me divertir. Parabéns, parabéns, homem, parabéns. Tô muito feliz. Beijo! Tchau, tchau. Ai, eu amei!